Você já ouviu falar de uma jovem que desafiou reis, repreendeu papas e conversava com Deus todos os dias? Hoje eu vou te contar a história de uma mulher que viveu no século XIV e se tornou uma das figuras mais importantes da história da Igreja Católica. Uma mulher que, mesmo sendo analfabeta por boa parte da sua vida, tornou-se uma das doutoras da Igreja. Eu estou falando de Catarina de Siena e nós vamos falar dela a partir dessa biografia escrita por uma escritora que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, chamada Sigrid Undset. Bom, antes de falar propriamente sobre Santa Catarina, eu acho importante compartilhar com vocês algumas informações sobre a autora dessa biografia, porque ela não parece ser muito conhecida aqui no Brasil, os seus livros também não são muito lidos aqui no Brasil, mas ela foi uma autora muito prolífica, ela escreveu muitos romances históricos que foram bastante lidos na Europa. E ela tem uma história bem interessante. Ela nasceu na Dinamarca, mas muito cedo, aos 2 anos de idade, precisou se mudar com a família para a Noruega. O pai dela era arqueólogo, enfrentava uma doença e ela ficava lendo histórias nórdicas para o pai desde a infância. E esse pai dela morreu quando ela só tinha 11 anos e isso dificultou muito a situação financeira da família, comprometendo seus estudos universitários. Então, ao concluir o ensino médio, ali aos 17 anos e se formar, ela já iniciou um trabalho como secretária e passou 10 anos trabalhando como secretária durante o dia e escrevendo à noite. Então ela escreveu, ao longo desses anos, ela fez várias tentativas, né, escreveu vários romances. Depois de alguns anos, ela se converte do protestantismo para o catolicismo, né, porque se a gente for observar, o país que ela vivia, a Noruega, era um país predominantemente protestante, mas ao se interessar no estudo da história de santas da igreja, de santos da igreja católica, ela passou a se interessar pelo catolicismo e aos 42 anos de idade se converteu. E uma das santas que tocaram, né, que modificaram a vida dela foi Santa Catarina de Siena, e por isso que ela escreveu esse livro. Ao ler esse livro, a gente vê que ela é uma grande escritora, realmente, porque esse livro ele cumpre a função de uma boa biografia. A gente consegue imaginar a aparência física de Santa Catarina, a gente consegue imaginar a personalidade dela, a gente consegue imaginar os diálogos, os cenários. Ela traz tanta riqueza de detalhes, inclusive históricos, que a gente mergulha. Eu particularmente mergulhei aqui nesse período histórico, em tudo que estava acontecendo ali no século XIV. Então, vale a pena ler essa biografia, assim como qualquer outra biografia, não só pela vida da pessoa, né, que está sendo biografada, mas também pelo contexto cultural e histórico da época em que essa pessoa viveu. E o período histórico que Santa Catarina viveu particularmente foi um período de muitas adversidades. Aconteceu muita coisa ali no século XIV. Então, teve a peste negra que dizimou 1/3 da população da Europa. A gente tinha conflitos entre as cidades italianas, né, porque ela era da cidade de Siena, que na época era uma cidade com poucos habitantes. Mas a Itália ainda não era unificada, então as cidades elas respondiam a governos diferentes, elas tinham muitas lutas de poder. Então, Pisa, Florença, Siena, eles viviam em conflito. E, além disso, aconteceu um período ali em que o Papa não estava em Roma, o Papa estava em Avignon, submetido à monarquia francesa. Então, havia uma sequência de papas que residiam na França, e isso estava causando um distanciamento, um ceticismo, uma desconfiança em relação à igreja. A cidade de Roma, né, que é a cidade dos grandes apóstolos, né, São Pedro e São Paulo, estava em ruínas. Ela tinha perdido muito da sua glória e ela estava em ruínas, e as pessoas clamavam que o Papa voltasse para a cidade de Pedro, né, para que voltasse para Roma. Então esse era o contexto que Santa Catarina
nasceu e cresceu. Ela nasceu numa família, podemos dizer assim, de classe média, né? O pai dela, para a época, né? O pai dela chamava Giacomo Benincasa e a mãe dela se chamava Lapa. E ela foi a 24ª filha. Eles tiveram 25 filhos no total e ela foi a penúltima, né? Era uma família bem extensa, mas vários desses filhos morreram enquanto a mãe, acredito que todos morreram, né? Ainda enquanto a mãe estava viva. Porque a mortalidade aqui nessa época era muito grande. Eram tempos difíceis, né? Nessas questões de saúde, enfim. Então, ela cresceu nesse contexto em Fonte Branda, era o nome da residência da família. Era uma menina muito alegre, muito diferente, assim, as pessoas que relatam, né? Ela era muito feliz, muito piedosa também, desde criança. E quando ela tinha 7 anos de idade, ela teve uma experiência com Deus, que ela narra, onde ela se entregou para Deus. Ela prometeu para Deus que seria celibatária. Embora ela não entendesse, enquanto criança, ela não entendia o que isso significava, o que isso representava, mas ela sentiu esse desejo e fez esse voto com Deus. Mas aí, quando ela foi se aproximando da idade de 12 anos, que era a idade que, naquele contexto, as meninas começavam a ser preparadas para o casamento, ela começou a ter alguns problemas ali com os pais. Porque uma das suas irmãs casadas, que ela tinha muito afeto, que o nome dela era Lisa, ela morreu. E a família sentiu necessidade de casar Catarina. Por quê? Uma das grandes formas de proteção na Idade Média era a família. Então as pessoas viviam em família, que a família era uma pequena comunidade, e elas se protegiam, né, economicamente. Era uma forma de garantir a continuidade daquela família. Então, eles queriam que Catarina se casasse, mas Catarina não tinha pretensões de se casar, e ela deixou isso muito claro para eles. Eles começaram a interpretar essa decisão dela como pura rebeldia. E ela ela tinha os cabelos longos, ela cortou os cabelos, né, bem curtos, em sinal de, olha, eu realmente não vou me casar, porque o cabelo representava a beleza da mulher, né? Então, cortar o cabelo é uma forma de protesto, né, entre aspas, para demonstrar isso, essa decisão. Eles começaram a puni-la de várias formas para ver se faziam com que ela mudasse, né, de ideia, tirassem essa rebeldia. Então ela fazia serviços domésticos, como se fosse uma criada ali da casa, uma empregada, mas ela nunca reclamava. Por mais que eles colocaram num quarto, tiraram ela do quarto habitual e colocaram em outro, por mais que eles aplicassem essas punições, ela fazia tudo com alegria, com amor e jamais reclamava, e eles viram que a vontade dela era irredutível e ela não ia abrir mão. E em um determinado momento o pai dela teve uma experiência que ele se deu conta que aquilo era motivado por um desejo genuíno, né? Não era uma rebeldia de criança. Então eles entenderam e deixaram que Catarina mantivesse sua decisão em paz. O que Catarina fez? Ela transformou o seu quarto em uma pequena cela. Então ela tirou todos os itens considerados supérfluos, né? Ela vivia em penitência, né? Então na época ela tinha suas práticas ali de penitência, em relação à comida, a tempo de oração. Então ela começou a viver essa forma de vida ali no seu próprio quarto. E ela perguntava, esperava de Deus o que é que ela deveria fazer para melhor servi-lo. Até que ela teve uma visão, quando ela estava vendo a igreja dominicana, a igreja da Ordem dos Dominicanos, e ela entendeu que ela deveria ingressar na Ordem dos Dominicanos como leiga. Existia uma ordem leiga dominicana que eram as mantelates. Eram mulheres leigas que viviam a sua vida comum, eram casadas, eram mulheres mais maduras, casadas, viúvas, que viviam em penitência, mas viviam o servir comum, a sua família, a sua comunidade. E ela decidiu que deveria ingressar nessa ordem, mas ela era muito jovem e as irmãs não queriam aceitá-la. A mãe de Catarina, que tinha uma vontade muito persistente, ela era o que a gente chama normalmente de personalidade forte, né? Que as pessoas no senso comum chamam. Ela insistiu e fez de tudo para que as irmãs aceitassem Catarina.
E depois de várias tentativas, elas aceitaram e entenderam que a vontade de Catarina era genuína, era verdadeira, e a aceitaram. Então ela passou ali alguns anos, vários anos, vivendo na sua cela, em casa, e só saía para ir à igreja. Ela vivia uma vida de recolhimento e oração. E nessa fase ela começou a ter muitas visões e experiências místicas. E as pessoas não compreendiam essas experiências, né, de Catarina. Ela começou a ter experiências místicas após a missa. Então todo mundo ia embora e ela ficava lá. Nesses momentos, se você tocasse, machucasse ela não sentia. Então tem uma passagem aqui que ela fala até que as pessoas chegavam a chutar a Catarina, ou colocavam Catarina na calçada da igreja, porque eles precisavam fechar a igreja. Então, as pessoas chutavam, ela ficava cheia de poeira. E quando ela saía desse estado de êxtase, é que ela sentia a dor de ter sido machucada, né, de ter sido chutada. Porque durante o êxtase ela não sentia nada. Mas todos esses acontecimentos foram chamando a atenção das pessoas. Então tem vários momentos aqui que a autora comenta de pessoas que iam procurá-la para ver se realmente as coisas que ela falava vinham de Deus. Então vários doutores em teologia, homens cultos da época, procuraram Catarina para testá-la. E todos eles saíam convencidos de que Catarina, de fato, tinha uma inteligência que vinha de Deus. Ela vai narrar também, nos seus escritos, como ela aprendeu a ler, porque como a maioria das pessoas na época, ela não sabia ler, mas ela aprendeu diretamente de Deus a ler as escrituras, a rezar o breviário, que ela tinha bastante predileção por rezar o breviário. E ela, de fato, recebia uma inteligência de teologia, um conhecimento de teologia que vinha diretamente de Deus em suas visões e que se confirmava com a doutrina da igreja, não eram coisas contraditórias. Então, esses doutores em teologia, essas pessoas que realmente tinham conhecimento de teologia, ficavam impressionadas com o conhecimento de Catarina. E com isso ela foi formando um grupo de filhos espirituais, né? Ela era virgem, celibatária, mas foi acumulando ao seu redor vários filhos espirituais que a buscavam para buscar conselho, para ajudá-las, para que ela os ajudasse no caminho de santidade. E eles a acompanhavam para onde ela fosse. Aí nós entramos na terceira fase da vida de Catarina, que foi quando ela teve um momento de êxtase em que ela recebeu uma missão de Deus, de que ao invés de ela viver uma vida de reclusão em sua cela, uma vida ali só de penitência, ela deveria agora exercer um papel político, um papel externo, um papel diplomático importante. Então ela deveria falar com papas, com bispos, ela deveria escrever para reis. E ela ficou, como é que eu vou fazer isso, né? Mas Deus foi mostrando os meios e foi capacitando e dando sabedoria a Catarina para exercer essas missões. E vários desses filhos espirituais acompanhavam Catarina em suas viagens. Então ela começou a viajar para Florença, viajava para Roma, ela chegou aí à França e ela conseguiu convencer o Papa Gregório XI a sair de Avignon e retornar para Roma. Ela não foi de primeira, ela insistiu muito, ela repreendeu muito os medos, né? Porque ele tinha medo de sair porque ele ia se expor ao risco, mas ela entendia que o Papa voltar para Roma era uma forma de unificar e trazer paz, né? de cessar os conflitos que existiam e fazer com que as pessoas se unissem mais à igreja. Então ela defendia muito isso. E Gregório XI, contra a vontade do rei da França, contra a vontade dos bispos, dos cardeais, ele decidiu voltar. Pouco tempo depois ele morreu, aí foi eleito um novo papa, o Papa Urbano VI, se eu não estou enganada, que ela também aconselhou. Então era um papa que ele era conhecido por ser duro, ele não tinha muito tato social, muita sensibilidade ao lidar com as pessoas. Ele era um papa que defendia a verdade, ele queria fazer a reforma da igreja, ele entendia os problemas da igreja, porque a igreja estava passando por uma fase muito difícil, onde os seus representantes viviam no luxo,
vivia uma vida assim, hedonista mesmo, não tinha uma preocupação em preservar os valores morais e cristãos, né? E ele entendia isso, ele queria reformar o clero, reformar a igreja de dentro, mas faltava a ele um pouco de sensibilidade de como liderar, de como conduzir o povo. Então ele fez muitos inimigos. E ele sempre recorria a Catarina e Catarina buscava aconselhá-lo. Mas, ali naquele contexto histórico, muitos não aceitaram essa eleição do Papa Urbano VI e foi feita uma nova eleição de um Papa francês que se estabeleceu novamente em Avignon. E aqui começou o grande cisma da Europa, porque vários governos, várias pessoas, reis, apoiaram esse Papa francês e outros ficaram do lado, né, do verdadeiro Papa, que era o Papa Urbano VI, o Papa que Catarina apoiava. E Catarina assumiu essa batalha, né? Em um dos conflitos ali que estavam acontecendo, inclusive ela foi quase martirizada em Florença, no meio desse inteirinho todo, dessas confusões todas, ela foi quase martirizada. Ela chegou a escrever para a rainha Joana e para outros reis ali da época, convencendo, exortando-os a apoiar o verdadeiro Papa. Então ela fazia um trabalho diplomático muito importante e as pessoas costumavam ouvi-la, embora em alguns casos, como foi o caso da rainha Joana, por exemplo, ela não ouviu Catarina, né? Mas ela costumava ser ouvida e as pessoas levavam em conta os conselhos dela, levavam em conta a sua sabedoria. E ela não só exerceu esse papel político, né? Ela também exercia um papel de caridade muito intenso, ajudando os leprosos, a pessoas no hospital. Ela não tinha nenhum medo de se contaminar, de morrer. Tem até uma cena que me tocou muito, assim, que era de uma mulher que estava com câncer de mama. Naquela época não tinha tratamento, né? E essa mulher estava apodrecendo em vida. E ninguém mais aguentava ficar perto dessa mulher, porque o odor das suas feridas era muito, muito insuportável, muito intenso. E Catarina insistia em cuidar dessa mulher. E quando vinha a náusea, ela cuidava da mulher com mais intensidade, fazia mais esforço para que ela não sentisse aquilo. E essa mulher começou a sentir um sentimento de desprezo por Catarina, porque para ela era inconcebível que Catarina continuasse tratando essa mulher doente com tanto carinho, com tanta dedicação, enquanto ninguém mais conseguia ficar perto dela. E ela começou a inventar mentiras, a difamar Catarina para as outras pessoas, até que depois, e Catarina agia como se nada estivesse acontecendo e cuidava dela com o mesmo amor, com o mesmo carinho de antes. Até que depois essa mulher se arrependeu do que estava fazendo, implorou perdão a Deus, implorou perdão de Catarina e depois morreu. Mas esse foi um dos exemplos aqui de até onde ia o desejo, né, de Catarina de servir ao próximo e de superar a própria natureza, de superar as próprias dificuldades, né, nesse auxílio, de não rejeitar uma pessoa que estava realmente precisando de ajuda. Mas, voltando, né, para o papel político de Catarina, durante boa parte da fase, né, da vida em que ela teve esse papel mais externo, ela foi acompanhada pelo Frei Raimundo de Capua, que foi designado pelo Papa para acompanhar Catarina e ser o confessor dela. Ele também era da Ordem Dominicana. Então ele foi o confessor, ele também se aconselhava com Catarina, conheceu Catarina profundamente. Catarina relatava para ele suas visões, o que ela via nos seus momentos de êxtase. E ele conseguiu documentar tudo isso e escreveu uma biografia sobre Santa Catarina. Então, após a morte dela, ele passou 15 anos trabalhando nessa biografia. Além do Frei Tomás e das outras pessoas que conviveram com Catarina ali enquanto ela estava viva. Que colheram relatos da própria mãe dela, né, a Lapa, enfim. Então, a autora se baseou aqui nesses escritos, né, em outros dados, nos diálogos também, que foi um livro escrito por ela, para fazer esse compilado e escrever essa biografia maravilhosa. Eu ainda não li os diálogos que Santa Catarina escreveu, não li ainda as cartas, enfim, os outros documentos existentes,
mas eu tenho planos de futuramente também entrar em contato com esses escritos. Mas para começar, ter uma noção, um panorama geral de quem foi essa santa, eu acredito que essa obra aqui já cumpre bem o papel. Então é isso, quando eu comecei a ler, eu confesso que eu não sabia nada sobre Santa Catarina de Siena. Porque a gente sabe assim, tem as Santas Catarinas, né? A gente sabe mais sobre a história de Santa Catarina de Alexandria, que foi martirizada, enfim, bem antes de Santa Catarina de Siena. Mas foi gostoso ler essa obra aqui totalmente no escuro e sem saber de fato o que iria acontecer. Santa Catarina morreu em Roma, ao lado da sua mãe, a sua mãe acompanhou, ao lado dos seus filhos espirituais. Todo mundo já a proclamava santa. A igreja em que o seu corpo repousava, todo mundo se reuniu para se despedir dela. E daí em diante já começaram um movimento os seus filhos, né, espirituais, começaram um movimento para eternizar os seus ensinamentos, para levar adiante tudo aquilo que eles aprenderam vivendo com Santa Catarina de Siena. A sua relíquia, se eu não me engano, é a cabeça dela e o punho, que depois da sua exumação, o Frei Raimundo pediu autorização para expor numa igreja eu vou até pesquisar aqui para dizer para vocês, para colocar aqui na tela, o nome da igreja em que está exposto, em que estão expostas essas relíquias de Santa Catarina em Siena. Então é isso, pessoal. Essa aqui foi minha leitura da Quaresma desse ano. Foi uma leitura rica, tanto espiritualmente quanto como culturalmente, né? Trazer novas informações. Eu aprendi aqui informações históricas que eu não conhecia. Então é sempre bom fazer esse tipo de leitura, porque faz a gente crescer em vários sentidos, né? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente aqui se você já leu essa obra. Se você quiser me indicar outras biografias de santos, fique à vontade, né, para deixar seu comentário. E se inscreva no canal para receber novos conteúdos como esse. Então, até mais. Tchau, tchau.